Olá, turma. Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo com mais de 13 anos de experiência e tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição. Converse com Maria Padilha e peça que essa mensagem ela ressoe para a tua vida, para o momento que você está vivendo. Mas, como eu sempre falo aqui para os meus seguidores, não somente que ressoe para você, mas eu desejo que tudo que seja falado aqui, de fato, possa acontecer para a tua vida. Se você gostar do meu conteúdo, te inscreve no meu canal, deixa teu hype, deixa teu like, teu comentário. Eu moro na Alemanha, então dependo muito de engajamento do Brasil, de países que falam português, para que o YouTube ele possa recomendar os meus vídeos e eles cheguem cada vez a mais e mais pessoas. Lembrando vocês que é uma energia de troca muito gostosa que a gente faz com Maria Padilha. Ela transformou minha vida, transformou minha história, e eu tenho certeza que se você se inscrever aqui no meu canal, se você de alguma forma contribuir com ele, deixando um comentário, deixando um hype, deixando um like, compartilhando o meu canal para que ele cresça, eu tenho certeza que Maria Padilha ela vai te ajudar também, assim como ela tem ajudado muitas e muitas pessoas através aqui das minhas leituras, tá bom? Então, turma, desejo a todos uma boa sorte, lembrando que são leituras 100% intuitivas guiadas por Maria Padilha. Peço para vocês só mais uma coisinha, me sigam também pelas redes sociais. Vai ser muito importante que elas cresçam e que a gente possa ficar mais pertinhos um do outro, que a gente possa se aproximar cada vez mais, tá bom? E que vocês aos poucos aí venham fazendo parte da minha vida, dos momentos que também são importantes para mim. Padilha, me sinto pronto, preparado para iniciar essa leitura aqui do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem. E te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem, para que eu faça uma bela interpretação aqui das cartas, para quem chegou até aqui essa parte da leitura. Peço licença e permissão para que nenhum espírito obsessor me atrapalhe. E ao povo cigano eu peço também licença e permissão, pois após o tarô, eu venho então com o baralho cigano buscando por respostas, confirmações, ou algo mais que meu consulente precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Bom, turma, desejo a todos uma boa sorte. Lembrando vocês que as leituras aqui elas não têm um texto programado, tá bom? Eu descubro junto com vocês a mensagem carta por carta que a Padilha vai trazer em cada leitura. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. Vou deixar as cartas aqui no canto. Deixa eu só tentar me virar aqui um pouco, para depois não acabar atrapalhando. Vamos lá. Primeira carta que vem saindo aqui para você é o 4 de ouros, como a primeira carta aqui dessa leitura. Hoje eu tô com o Holographic Tarot, é um dos tarôs que eu acho mais bonitos de trazer aqui nos vídeos. Nós temos o Ás de Paus. O Ás de Paus chegando junto com o 4 de ouros, interessante. Nós temos o 8 de ouros. O 2 de espadas. O Cavaleiro de Paus, a carta da Lua, o 10 de espadas, a Roda da Fortuna, a carta da Torre, e a carta da Estrela. Gente, que leitura interessante. Eu vou só deixar o restante das cartas aqui no cantinho. Se a Padilha me pedir, eu vou buscar. Que leitura interessante. Eu tô percebendo que ultimamente nos vídeos tá sendo assim, ó. Quando a Padilha tá falando muito com alguém, me parece que ela vem mais uns 2, 3 vídeos querendo falar com o mesmo grupo de pessoas mais uma vez. Porque se vocês olharem no último vídeo que saiu aqui no meu canal, eu tenho também o 10 de espadas, eu tenho também a Lua, eu tenho também a Torre, e no baralho cigano veio também a Estrela. Só que, claro, eu tava usando um outro deck. Deixa eu até ver se ele tá aqui pertinho de mim. Foi esse aqui, ó, que eu usei no último vídeo. E hoje eu tô com o deck Holographic. Tá? Só que mesmo assim as cartas elas estão vindo muito similares ao que a Padilha trouxe. Então eu vou te falar aqui uma coisa. Assiste os meus outros vídeos. Te inscreve aqui no meu canal, porque eu tenho certeza que Padilha tá falando com alguém aqui, com um grupo, de uma forma muito intensa. Porém, aqui nessa leitura, o que eu tô vendo é que existe um apego.
Esse 4 de ouros, ele chega aqui com o sentimento guardado me mostrando. Eu até poderia falar assim, ó, a grande dificuldade de desapegar. E aí eu já aviso, logo no início dessa leitura, quem me segue sabe que eu não costumo fazer esse tipo de aviso, mas a leitura pode estar espelhada. Por algum motivo eu estou sentindo de falar isso aqui. Então, se for você apegado a algum tipo de sentimento, que ela vai ressoar para você dessa forma, ou alguém aqui apegado a você e não conseguindo largar do osso de alguma forma. Talvez até você querendo seguir, você querendo ir avante, tá bom? Mas alguém aqui também tentando seguir por um outro lado, mas percebe que não consegue te esquecer. É muito essa energia do que a Padilha vem me trazendo aqui nessa leitura. É como se fosse assim, ó, eu quero seguir, aquela pessoa quer seguir também, mas de alguma forma eu sinto que ainda estamos sendo puxados pela mente. Esse apego aqui, ó, que não consegue soltar, tá vendo que também tem uma moedinha aqui em cima da cabeça? É como se de fato estivesse puxando pela mente, como se de fato você sente de alguma forma que você quer seguir avante, você quer seguir em frente, mas de alguma forma não consegue esquecer, ou alguém não consegue te esquecer. Para um grande grupo de vocês, eu vejo que de fato pode ser alguém que te puxa, tá? Alguém que te puxa e essa pessoa até mesmo arrependida. Mas com medo, com orgulho, e por isso talvez até não te chama para uma conversa, não te chama ou para encerrar isso aí de uma forma mais honesta, mais justa, mais clara, ou então até mesmo para tentar uma reaproximação. Mas o que eu vejo que de fato aqui nessa leitura tem um pensamento sendo puxado, tem alguém sendo puxado pelo pensamento. Existe muito apego, tá? Muito apego. Como eu falei, tem uma tentativa de seguir, mas de alguma forma não consegue. E até olho para essa leitura, vejo que alguém que pensa em você e sente ciúmes também. Como se essa pessoa de alguma forma ainda tivesse lembranças dentro da mente dela sobre você. E essa pessoa quer soltar. Tá aqui, ó, quer soltar, mas não consegue. Ou como eu disse, a leitura pode estar espelhada, pode ser que seja você aí querendo soltar alguém do passado e não consiga. Eu espero que não. Espero que você esteja conseguindo soltar o teu passado, espero que você esteja conseguindo seguir em frente, que você esteja conseguindo ser feliz. E se alguém aí que tenha passado pela tua vida, pelos teus caminhos, não tenha te feito bem, e agora essa pessoa tá aqui, ó, apegada no arrependimento, aí é um problema dessa pessoa. Deixa que ela pague também pelo que ela tem que pagar, tá bom? Siga em frente, siga feliz. Eu espero que de fato não seja você essa energia que a Padilha tá me mostrando aqui. O 2 de paus, o Ás de paus, perdão, ele vem me chegando aqui, me trazendo um movimento de recomeço. Como eu falei ali atrás, tem a sensação, tem o desejo, tem a vontade de recomeçar, de agir, de seguir em frente. E é necessário que de fato tome essa iniciativa. Se você sente que você está sendo puxado pela mente, que você está sendo puxada pela mente e você não consegue, a Padilha já fala, corta essa energia. Vamos trabalhar, vamos cortar essa energia aqui na tua vida. Pega 2 velas palito, coloca uma para você com o seu nome, uma com o nome dessa pessoa. Coloca um barbante nas duas, amarrando as duas. Acende elas para que a vela, para que a chama corte esse barbante, para que corte essa linha que existe entre vocês e que esse pensamento ele seja cortado também para que você possa seguir para frente, para que você possa seguir avante. E turma, antes de eu mergulhar aqui nessa leitura, porque como eu sempre falo, não vou nunca deixar de falar isso, eu tento pensar que nós estamos frente a frente para uma leitura particular. Então, para que isso de fato aconteça, eu já vou te pedir um comentário. Traga aqui a palavra desapego, para que você pelo menos consiga se desapegar dessa história. Se alguém aí do passado quiser ficar apegado em você, é um problema dele, é um problema dela. Talvez esteja apegado porque tenha errado, porque tenha feito erros, porque tenha te feito sofrer. Mas comente aqui embaixo o desapego para que eu saiba que a leitura está ressoando para você e que você de fato quer seguir em frente, quer deixar o passado no passado e que você quer ser feliz com as novas oportunidades que vem chegando aqui para a tua vida. Novas oportunidades que até mesmo, como eu falei, a Padilha está falando aqui com um grande grupo e até te convido a assistir a outra leitura porque fala sobre novo, fala sobre novidade. E aqui esse Ás de paus me mostrando que novidades e que até mesmo ligadas à paixão para você. Novidades aqui que vem me mostrando aproximação de paixão.
Porque você merece. Porque você merece ser feliz, porque você quer ser feliz. Se tem alguém te puxando aqui pela mente, eu até sei o motivo. É porque você se dedicou, porque você fez. A tua energia que como esse 8 de ouros, mostra que você esteve disposta, que você esteve disposto. Até mesmo a mudar, corrigir os erros, se adaptar. Você de fato se esforçou, você se dedicou para que tivesse dado certo. Você tentou reconstruir. Você persistiu. Mas se essa pessoa não quis e ainda assim seguiu em frente, ainda assim ela foi, agora, se ela está arrependida, deixa ela aqui ó, com seus apegos. Deixa ela com seus apegos. Porque você fez a sua parte. Você de fato fez a sua parte. Você de fato tentou. Tanto você tentou, tanto você é uma pessoa boa, uma pessoa evoluída, eu até poderia falar, né? O 8 de ouros muitas vezes ele fala também sobre evolução. É uma carta que eu gosto muito dela porque mostra assim, ó, aperfeiçoamento, evolução. Ela é uma carta que fala que quando... Tenta imaginar que na tua cabeça assim, ó, você faz um artesanato, ele começa feinho, ele começa lá torto, às vezes sem tanta simetria, mas você se dedica, você se aperfeiçoa, você evolui e você faz um trabalho muito bem feito. Essa carta basicamente ela fala sobre isso. Então eu vejo que de fato você se dedicou. Mesmo que no começo talvez não tivesse sido perfeito, não tivesse sido maravilhoso, talvez tivesse tido diferenças, talvez tivesse tido atritos ou algum tipo de dificuldade que vocês precisaram enfrentar, que vocês precisaram se adaptar, eu vejo o que você fez, eu vejo que você tinha esperança de que fosse evoluir, de que fosse amadurecer esse relacionamento de alguma forma. Então a tua parte está feita. Essa aqui é a tua energia, tá? Agora a energia do teu ex-ser de luz, vamos usar assim a palavra para se referir a ele, é a energia aqui do 2 de espadas. Que foi a energia da indecisão. E a indecisão, ela acabou impedindo que essa pessoa tivesse tomado atitudes antes, atitudes imediatas, atitudes que talvez poderiam ter recuperado aí o relacionamento de vocês antes. Então se agora tem um arrependimento, se agora tem um apego, é como que se fala, né? Que se faz é que se paga. Teve dúvidas, teve silêncio, te tratou com indiferença, não conseguiu tomar uma decisão, agiu por orgulho, aí agora tá lá, apegado, sem conseguir soltar. Mas a padilha fala, muito importante, coloca as velas, hein? Uma com o teu nome, uma com o nome dele, uma fita, ou um barbante, ou uma linha, para que corte, para que você pare de ser puxado pelo pensamento, para que você pare de ser puxada pelo pensamento. E acredito que para muitos de vocês está fazendo sentido sim, porque se a padilha levou essa leitura até você, é porque de fato você sente que você quer seguir em frente e você não consegue de alguma forma. E o motivo, ou um dos motivos, é que a padilha está revelando, porque você está sendo puxada pela mente. Você quer ir, você quer soltar. Mas alguém muito indeciso, que não soube ficar, até falaria isso aqui, agora te puxa pelo arrependimento. O Cavaleiro de Paus, ele vem pedindo que você tome atitudes rápidas, que você tome para que os movimentos na tua vida eles possam acontecer, para que a tua vida ela comece a se movimentar, que a tua vida ela comece a ter atitudes, ter ação novamente. É um impulso que depende de você, tá? Se você sente que você está travada de alguma forma, age, começa a agir. Começa a pensar na frente, começa a pensar no futuro, para que as energias elas possam vir ao teu encontro, as energias positivas, as energias de merecimento, do seu merecimento, daquilo que a padilha me mostra que você merece, elas possam vir te encontrar com muito mais intensidade. A padilha fala de alguma forma é necessário coragem. Pode ser coragem porque alguns de vocês também não conseguem deixar essa pessoa lá atrás, não conseguem deixar no passado. Por mais que às vezes se sinta machucado, ainda assim existe sentimento, ainda assim existe saudade. E aqui a padilha está falando, por mais que existam esses sentimentos, agora é necessário que a coragem de cortar. É necessário que a coragem para que você possa tomar atitudes. Não permita que ninguém tire a tua paz, que ninguém tire o teu sono, porque essa pessoa já tirou e já tirou muito. Já vou logo chegar ali. Já tirou e já tirou muito. Mas agora é o momento que você depende de agir
para que você corte. E muitas vezes pensamentos que prendem a gente, pensamentos, quando a gente é puxado pela mente e a gente acaba ficando preso a algo ou a alguém, muitas vezes, turma, é muito mais forte, é muito mais poderoso até mesmo do que trabalho espiritual, tá bom? Muitas vezes estar preso a alguém é muito mais forte do que ter feito algum tipo de ritualística para aprender, algum tipo de amarração, algum tipo de trabalho espiritual realmente, tá bom? Então corta, se você sente que você quer seguir e você não está conseguindo, corta. Usa a tua mediunidade aqui ao teu favor. E até na outra leitura, que eu falei que saiu cartas muito semelhantes a essa aqui, falava muito sobre também a tua espiritualidade. Mas aqui eu vejo, olhando aqui para essa carta aqui da Lua, muito embaixo aqui da pessoa que está falando aqui do apego, dessa vez eu vou trazer a Lua não para você, eu vou trazer a Lua para essa pessoa. Eu sinto, realmente, eu sinto que a Padilha me traz um sentimento profundo aqui no meu peito de que nessa leitura aqui a Lua não está falando para você, que a Lua está falando sobre essa pessoa. Alguém que está tentando esconder as emoções, está tentando esconder as inseguranças, está tentando esconder os sentimentos. Até digo, está fingindo que está indo para frente, mas não estou vendo. Não estou vendo. E aqui a carta da Lua está me falando muito sobre pensamento. Até mesmo essa pessoa, de alguma forma, sofrendo com ansiedade, por conta das ilusões, sofrendo, como eu disse lá atrás, né, que com dois de espadas, me confirma agora claramente, aqui na leitura, com dúvidas, com confusões mentais. E eu estou vendo muito sentimento oculto. Muito sentimento oculto. Eu vejo que, de fato, o grupo que encontrou essa leitura precisa cortar esses pensamentos aqui que estão sendo puxados. Alguém que está com a mente muito confusa, alguém que está com a mente, até posso falar assim, ó, muito perturbada de alguma forma, tá bom? Precisa ser desvinculado de você. Eu até peço para minha turma, quem é fiel aqui do canal, quem segue aqui meu canal, está sempre me acompanhando e muitas vezes até mesmo porque gosta do meu conteúdo, e não somente porque a leitura está ressoando, escreve aqui embaixo esse ritual que eu falei da vela, porque quem não entender muito bem pode acabar lendo aí o comentário de vocês e vai acabar me ajudando. E turma, eu não sei se eu pedi comentário para vocês ou não, porque realmente essa leitura que ela tá mexendo muito comigo, essa leitura ela tá me chamando muito. Então, se eu não tenha pedido comentário, eu vou te pedir agora, se você chegou aqui nessa parte do vídeo, comenta corte de laços, para que eu entenda que de fato você vai cortar aqui esses pensamentos e você vai deixar agora essa pessoa também seguir a vida dela com as escolhas, com as decisões que tenha feito. Certo ou errado, essa pessoa tomou decisão, não foi assim? Então agora essa pessoa vai ter também que colher. Eu até poderia falar assim, ó, a dor que você passou pelo que aconteceu, essa dor é que ela acaba. Só que essa pessoa ainda carrega dentro dela a dor do arrependimento. O arrependimento das coisas que fez, do sofrimento que causou e principalmente aqui da perda. Porque você, para essa pessoa, foi uma grande perda. É isso que eu estou vendo aqui com esse 10 de espadas. Culpa não é sua. 100% de certeza. Você não tem culpa pelo final da relação. Tá bom? Você não tem culpa pelo final, pelo fim. Eu até posso falar isso aqui. Você não tem culpa pelas decepções, pelos desgastes. Como eu falei, você se doou, você tentou, você fez. Fica com o teu coração limpo. Até para que você possa se abrir para algo novo, tá bom? Fica com o teu coração limpo, a Padilha tá falando aqui. Não se culpe de nada, não se culpe pelo que você deixou de fazer. Porque de fato eu não vejo aqui que você tenha deixado de fazer nada. O fim, a culpa, a decepção não é culpa sua. E é até por isso que essa pessoa tá aqui, ó, com você dentro da mente dela. De toda a parte da carta do apego, que é o 4 de ouros, o que mais tá me chamando a atenção é realmente aqui, ó, o apego da mente. De alguém te puxando pela mente, de alguém tentando, de alguma forma, talvez se comunicar, talvez conversar. Não sei se você andou conversando com alguém aí que você tenha escutado algum tipo de notícia, algum tipo de informação, algo que a pessoa de fato tenha falado, até mesmo sobre arrependimentos. Só um copinho de água, turma. Mas eu tenho certeza que a Padilha te trouxe até aqui para que a gente possa cortar e encerrar esse ciclo. E falo para você com muita segurança, tá? Porque a roda da fortuna, ela tá aqui,
A roda da fortuna está no meio do 10 de espadas, que fala sobre as dores, fala sobre o sofrimento. E ela está entre a torre. Tá? Então a roda da fortuna nessa posição aqui na leitura, ela de fato ela vem me mostrando que é o destino que começa a mudar. As coisas começam a mudar e você de fato começa a viver uma nova virada na tua vida. Talvez você tenha esperado um novo amor aí por muito tempo e você não estava conseguindo encontrar um novo amor. Talvez você estava tentando encontrar essa virada para a tua vida de fato, essa virada de destino, de oportunidades, de mudanças que você tanto queria, de ciclos, eu até poderia falar assim. E agora a roda da fortuna ela vem falando. Na outra leitura, pelo que eu tô lembrado, até me falava assim, ó, pode ser um amor surpresa chegando aqui na tua vida. E mais uma vez eu sinto essa intuição aqui na minha mente e olhando para essa roda da fortuna, como ela vai girar muito rápido, como as coisas começam a girar muito rápido a partir do momento que você entende, a partir do momento que você começa a colocar em prática tudo que está sendo falado por Maria Padilha, ou que através da Maria Padilha, através do meu canal, as tuas entidades também trouxeram essa mensagem até você. A partir do momento que você crê, a roda da fortuna é que ela gira de forma muito surpreendente e até mesmo te trazendo surpresas. Surpresas. Essa roda da fortuna ela é poderosa porque ela vai encerrar todas as dores do 10 de espadas. E essa roda da fortuna aqui é que também ela vai quebrar todo o orgulho que a torre está aqui trazendo. Talvez esse orgulho seja para que você de fato encerre esse ciclo, encerre esse laço, quebre os pensamentos, ou até mesmo para que essa pessoa te procure para uma conversa, para talvez um pedido de perdão, por que não? E turma, muitas vezes o pedido de perdão às vezes demora para vir, tá? Às vezes pode ser que demore muito, às vezes pode ser que demore anos. Eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima a mim, que o perdão ele veio depois de quase que 15 anos de separado. Eu tô falando isso aqui, não sei exatamente por que isso que me veio na mente, mas tô dizendo que a roda da fortuna, ela chega para você até para que esse perdão ele possa acontecer. Talvez uma conversa tardia para um grupo de vocês, talvez não seja agora, talvez não seja nesse momento, se você é muito recente. Mas se você tá aí já há alguns anos sozinha, solteira ou solteiro, sem conseguir se relacionar com alguém, e você sente que precisa encerrar um ciclo de alguma forma, faça o ritual das velas, tá bom? Faça o ritual das velas até para que se encerre, até para que essa torre aqui, ó, ela possa ser quebrada, e até para que toda essa ruptura, essa queda, eu até poderia falar assim, traga de fato transformação e libertação que você está precisando, libertação que você precisa, para que você siga em frente, para que você possa de fato ser feliz. A espiritualidade ela está querendo trazer novidades para você. Tá? O que eu vejo aqui nessa leitura são novidades, mas é inevitável que algumas vezes, para que a gente possa viver o extraordinário, para que a gente possa viver o novo, a gente precise também curar o passado. Porque senão, às vezes o passado ele fica dentro da mente da gente, trabalhando, perturbando de alguma forma, sabe, fazendo com que a gente não se entregue 100% para a felicidade. E a carta da estrela, ela tá me trazendo uma sensação de esperança, de possibilidade de cura muito grande. A palavra que mais me vem à atenção, de fato, olhando para essa carta, é a palavra esperança, tá bom? Então, às vezes é necessário que a gente possa tratar o passado, curar o passado, entender que o problema não somos nós, ou não fomos nós em determinada situação, independente de como essa leitura esteja ressoando para você, até para que você tenha esperança, para que você se cure e tenha fé de que você vai viver momentos novos, de muita renovação. Pelo que eu vejo, encerrando aqui, tá? Encerrando aqui, com a carta da estrela, é um momento de grande renovação, de fé, de proteção e de reconstrução na tua vida. Um momento onde chega com muito mais esperança. Eu posso falar claramente que aqui alguém te puxa pelo pensamento e esse puxar pelo pensamento tem feito com que, de alguma forma, algumas coisas, algumas situações aí estivessem travadas, tá? Eu espero que você de fato sinta o quanto essa pessoa tem te puxado pela mente, pelos pensamentos e que você consiga cortar. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano de confirmação ou de algo mais que essa pessoa aqui precisa ficar sabendo. E eu desejo que a gente está aqui falando sobre passado, mas é para que você entenda. Mesmo quando a Padilha traz uma leitura que fala sobre passado, nós estamos sim falando sobre o futuro, tá? Porque resolvendo o passado e deixando ele para trás, cortando ele, a gente pode viver de fato o futuro que a espiritualidade ela quer entregar pra gente.
Bom, vamos lá então, 5 cartas de confirmação ou de algo mais que você precisa ficar sabendo com baralho cigano. Turma, se aquela vela lá do canto apagar, eu achei que ela ia, aquela que tá dentro do cachepô, eu achei que ela ia dar tempo pro vídeo inteiro, tá bom? Mas a leitura vai ficar um pouco mais longa, talvez. Então, se ela acabar apagando, eu não vou me preocupar com isso não. Vou me preocupar muito mais com a mensagem que você tá precisando saber. Vamos pensar assim, Maria Padilha quer falar, Maria Padilha tá tentando se comunicar com você através desse canal. Então, não vamos nos apegar a alguns detalhes. Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Chegamos com o caixão, encerramento de ciclo. E tô falando pra você, tá? Assiste minha outra leitura. Eu acredito que tenha sido a última leitura do meu canal, não sei. Mas quando você assistir algumas leituras aí que você vai acabar encontrando a leitura que eu tô falando e você vai ver. E lá também teve aqui a carta do caixão. Mais uma vez, Padilha falando aqui, ó, ciclo se encerrando para que o novo possa chegar na tua vida. Você sofreu transformações que olha que para a carta do caixão, de fato, não tem mais como você voltar a ser quem você era. A carta do caixão, ela mostra que tudo que morreu ficou no passado, sabe? O velho já morreu, não tem mais como você ser quem você era. De fato, aqui agora é algo novo. E a chama da vida tá me chamando muito a atenção aqui atrás, você consegue ver, ó? Tem uma chama ali, ó. A chama da vida me chamando muito a atenção. Aqui me mostrando que por mais que para alguns de vocês pode ser uma chama pequenininha, que está nascendo, que está começando, mas essa chama ela pode crescer. Até diria se você está de repente começando a se relacionar com alguém, algo que esteja novo, e que você sente que está indo aí um pouquinho devagar, um pouquinho lento, tenha paciência também, deixe que as coisas aqui elas aconteçam. A carta da montanha, de fato as dificuldades elas ficam para trás na tua vida. Aqui as dificuldades elas estão sendo encerradas. Pode ser que o teu caminho você tenha sentido assim, ó, como eu te falei lá atrás, você quer caminhar, você quer ir, você quer prosperar, mas está sendo difícil, está sendo cansativo. Saiba que é porque tem alguém te puxando pelo passado, alguém arrependido das coisas que fez, tá bom? Corta esse laço, corta esse vínculo para tirar toda essa dificuldade aqui da tua vida, para que você consiga encontrar um novo amor. Tá? Não aceita mais aqui, ó, o caixão claramente falando, não aceita mais o passado. Mesmo que ele te chame, mesmo que ele... Uma conversa para pedir perdão, ok, aceito. Agora, pedir para sair, pedir por reconciliação, pedir por uma nova chance, pedir por perdão, se eu fosse você, eu não daria. Porque eu vejo que essa pessoa claramente ela foi uma grande dificuldade aqui na tua vida. Uma dificuldade, e até posso falar assim, ó, um livramento. Um grande livramento. Só que agora encerre e corte esse laço aí. Aqui, ó. Você voltando a ser quem você é. A carta da criança. Perdão, turma. A carta da criança, muitas vezes, ela vem falando sobre a gente se reconectar com quem a gente é de verdade. Você, de fato, tá nesse movimento. Você tá nesse momento. Você pediu para Deus, você pediu para tua espiritualidade, que você conseguisse se enxergar novamente, que você pudesse encontrar o sentimento verdadeiro. E a carta da criança, ela fala muito sobre o sentimento verdadeiro. A criança ela ama sem pecado, a criança ela ama sem segundas intenções, até poderia falar isso aqui. O amor mais genuíno, mais puro é o amor, o sentimento da criança. E de fato você pediu para a espiritualidade que você se encontrasse e que você pudesse encontrar alguém que fosse te tratar com amor, com respeito, com carinho, alguém que de fato fosse cuidar de você, porque eu vejo que até essa carta aqui da criança me remete muito assim, ó, estou precisando ser cuidado. Estou precisando de carinho, estou precisando de atenção. Dessa vez não quero ser eu aqui, ó, a pessoa que se dedicou, a pessoa que trabalhou, a pessoa que se esforçou, a pessoa que cuidou, até poderia falar assim. Agora você também está precisando ser cuidada. E até falando sobre isso, Padilha até me mostra, é muito importante que você aceite ser cuidada também. Porque às vezes algumas pessoas, elas tem essa linguagem do amor de fato querer cuidar de todos, querer cuidar de todas as pessoas que estão em volta delas, e muitas vezes acabam se esquecendo, ou esquecendo que também merecem o carinho, que também merecem ser cuidadas. E a Padilha fala que nesse momento se permita. Se você de repente está conhecendo alguém, se você quer conhecer alguém, se permita receber o amor, se permita receber o carinho dessa pessoa também. Claro, se doe, se entregue, faça a sua parte, faça de fato a sua parte, mas entenda que você também merece o carinho, que você também merece o amor. Você é muito merecedora, você queria se encontrar, você está conseguindo se encontrar. E a roda da fortuna, ela girou para você. Quando a roda da fortuna chega para girar, ela traz felicidade.
A roda da fortuna ela não veio para uma leitura, ela não marca, não aparece em uma leitura de brincadeira. E aí é como eu falo, você não precisa crer em mim como tarólogo, mas creia que a espiritualidade trouxe essa mensagem até você, porque eu tenho certeza que ela vai ressoar de alguma forma, mesmo que não ressoe 100%. Turma, só um pouquinho de água. Mesmo que a leitura não ressoe 100%, eu tenho certeza que algo que foi falado aqui vai servir para que você possa viver o futuro que a Maria Padilha, que a tua espiritualidade está querendo te entregar. Ó, aqui a carta da coruja. São encontros, tá? Que é alguém chegando para você, conversas, algo novo. Algo novo. Se tiver que resolver o que for do passado, resolve. Se tiver que conversar com alguém do passado, conversa, mas coloque ponto final. Se abra para um novo, se abra para novos encontros, se abra para novas conversas, para novas pessoas, novas possibilidades. E de fato aqui, ó, alguém que aceite você como você é. Alguém que aceite você como você tem trabalhado tanto para se tornar, você tem trabalhado muito para isso. Você tem buscado se conhecer demais. Então agora que você está conseguindo se conhecer, aceite na sua vida somente pessoas que queiram remar para o mesmo lado que você está remando. E aqui a carta dos pássaros é uma carta que fala muito sobre conversa. Para um grupo de vocês pode ser uma conversa com alguém aqui do passado que te puxa pela mente, onde vocês vão conseguir colocar um ponto final se necessário. Ou para outro grupo de vocês, vocês com certeza vão fazer o ritual da vela que eu falei aqui. E vocês já vão cortar esse laço, já vão descartar essa pessoa. E aí os pássaros aqui, eles vão refletir a algo novo chegando para tua vida. Algo novo ligado ao teu campo amoroso, tá bom? O que a gente está falando aqui, o que a Padilha está falando, é ligado aqui ao teu campo amoroso. E aí a carta dos peixes, que é uma carta que fala de prosperidade, ela é uma carta que fala de abundância. Você, como eu disse lá atrás, você se encontrou com você mesmo, então você merece o que há de melhor. Você merece o que há de melhor. Não quem não te valorizou, você merece alguém que te valorize. Você merece crescer, você merece prosperar, você merece ser feliz. E a carta dos peixes, muitas vezes ela fala até mesmo sobre sucesso. Você merece também ter sucesso na tua vida, nos teus caminhos. Se sinta merecedora. E a Padilha sempre fala, é muito importante que a gente verbalize, que a gente coloque para fora, que a gente fale, tá? Não permita que ninguém tenha o poder, que ninguém tenha a força de travar a tua vida, de tirar aquilo que é do teu merecimento. E aqui na carta do peixe, uma outra leitura até, acho que mês passado até, me trouxe a mesma intuição que trouxe aqui agora, que é o peixe, ele tá olhando pro barco que tá indo, como se fosse aqui o teu passado de fato indo, ficando para trás. Ficando para trás, agora você tá nadando, você tá descobrindo novos mares, você tá descobrindo novas possibilidades. Esses outros peixes aqui em volta, ó, são pessoas novas também chegando na tua vida. Pessoas que trazem curiosidades, que trazem novidades, novos sentimentos, mas muita felicidade e muita abundância, que de fato é o que você merece. E o peixe junto com os pássaros, de fato aqui me mostra você em lugares muito mais divertidos, em lugares onde você se sente muito mais pleno, muito mais plena, conseguindo deixar para trás o que tenha ficado para trás. Muito bonito, porque de fato eu vejo você seguindo, perdão, eu vejo você seguindo, agora alguém aí ó, apegado, puxando pelo pensamento. Sinto muito, posso falar assim, ó, sinto muito, deveria ter te valorizado, deveria ter pensado em você antes, não agora que você tá, depois de ter passado por todo esse processo, agora que você está se curando, agora que você de fato tá aqui ó, encontrando a tua felicidade, agora vai o quê? Vai tentar voltar, vai tentar um reencontro, uma reconciliação? Eu não aceitaria, tá? Mas aí sou eu, você através dessa leitura, você vai pegar aquilo que ressoa pra tua vida, aquilo que ressoa para você, e aí se você sentir desejo, se você sentir no coração, que de fato você deve voltar, aí você volta, tá bom? Bom, turma, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, espero que você tenha gostado dessa leitura, não ficou uma leitura tão longa dessa vez, tá bom? Se você gostou, hypes, likes, comentários, se inscreva aqui no meu canal, eu tenho a meta de chegar em 15 mil inscritos, nós já estamos quase batendo 10, então conto muito com vocês aqui para que a gente chegue aos 15, vai ser muito importante até para que eu possa voltar a morar no Brasil. E se você tem condição financeira, é claro, você também pode se tornar membro do meu canal, tem um botão aqui embaixo. Tem 2 valores bem acessíveis. Essa semana vai sair, domingo, se eu não me engano, vai sair vídeo para os membros exclusivos. Vai ter primeiro 2 vídeos mostrando a minha coleção de tarô, que eu gravei, ficou 2 vídeos. Eu queria fazer um vídeo só, mas ficou muito longo.
eu acabei dividindo em dois. Depois vai ter outros conteúdos para vocês, como preparando aqui o meu cenário, respondendo perguntas, enfim. Vou tentar criar algo diferente para que vocês se aproximem um pouquinho mais de mim e do meu canal. Gente, saibam que todas as doações financeiras, tanto dos membros quanto do Live Pix que está aqui na descrição, ou do Pix que está aqui na tela, herdeiro-da-magia@gmail.com, todas as doações elas são muito importantes para que eu possa voltar a morar no Brasil. Então os membros têm valor fixo, mas no Live Pix e no Pix pode ser o valor que você sentir. No coração pode ser R$1, 3, 5, 7, não tem problema de valores pequenininhos. Saibam que uma grande corrente já me ajudaria muito para que eu possa retornar o quanto antes. Eu preciso construir minha sala de atendimento para poder voltar a morar lá. Minha casa é muito pequena, como eu falo para vocês, é sala, quarto, cozinha e banheiro, uma casa realmente pequena. Então, para que eu possa voltar e trabalhar, eu preciso dessa sala de atendimento, tá bom? Então, se você puder, se você sentir no coração de fazer parte da minha missão espiritual, todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Para os membros, além dos vídeos, claro que tem ali, que vão ser disponíveis já a partir dessa semana, eu também vou colocar o nome de todas as pessoas, como sempre falo, tanto do Pix quanto do Live Pix, também aqui no caderno de Maria Padilha. E aqui então eu faço minhas rezas, faço minhas orações, e eu peço que a Padilha abençoe 7 vezes mais todas as pessoas que estão me abençoando. Então que esse dinheiro ele não faça falta na tua vida, que esse dinheiro ele possa ser recompensado e ele chegue para você 7 vezes mais do que aquilo que você doou, que a tua casa se encha de alimentos, se encha de fartura. E como eu falo também, não sei o que cada um está passando aí na sua vida, qual que é a situação, mas eu tenho certeza que a espiritualidade que Maria Padilha sabem o que você precisa, e assim como um dia transformaram a minha vida, transformaram a minha história, eu sei que eles também vão acabar transformando a sua, tá bom? Então não é obrigatório, mas se você quiser me abençoar, todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Turma, eu trabalho muitas horas aqui na Alemanha, então infelizmente eu não consigo criar muito mais conteúdo do que eu gostaria. Eu tenho muitos projetos bacanas, vira e mexe eu comento aqui no canal, falo um pouquinho para vocês sobre, mas infelizmente eu só vou conseguir fazer mais do que eu tô podendo fazer quando eu voltar a morar no Brasil, tá bom? Por enquanto são muitas horas de trabalho, não tá dando tempo. Até me perguntaram por que eu não faço canal de signo logo, por que eu não apareço tanto nos vídeos, tanto nas fotos. E assim, turma, se cada vez eu tivesse que me arrumar inteiro para vir gravar vídeo, ia ter menos conteúdo ainda. Então por isso que eu apareço só aqui as mãos e o meu cenário, tá bom? Mas se vocês quiserem me conhecer, saber quem eu sou, me segue lá no Insta, que por lá vira e mexe eu posto umas fotinhos minhas também para que vocês me conheçam, para que saibam quem eu sou. Aqui no meu canal também se inscreve, porque de vez em quando eu coloco aqui nas publicações, tem a aba de publicações. Eu também tento postar uma fotinho minha, até tem algumas fotos ali para que vocês saibam quem eu sou, tá bom? Mas é isso, assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vocês vão ter muito conteúdo bacana, muitas lives, muitas coisas que eu tô planejando por aqui, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos, gratidão a todos que estão se inscrevendo, a todas as pessoas que estão aqui comigo diariamente, sempre me ajudando, sempre me apoiando. E lembrando vocês, vídeos no meu canal segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Tá bom, turma? Então deixa um beijo para todos e a gente se vê na nossa próxima leitura. Maria Padilha abençoe. Tchau, tchau.